Graça e paz, igreja. Eu vou ler apenas um versículo e eu entendo que esse versículo ele faz parte de um contexto. Eu não quero aqui trazer com esse versículo uma doutrina em cima dele, nada disso, mas como um exemplo que a palavra nos traz. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27, diz assim: por este menino orava eu. E se eu orava, o que acontece? E o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Eu queria que tu guardasse esse versículo. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Em outros versículos diz que nós pedimos e Ele nos dá. Que os sonhos dele se cumprem nas nossas vidas. Eu não sou um homem de sonhos proféticos. Eu não tenho isso constantemente. Tem pessoas que a cada semana, a cada quinzena ou a cada noite tem um sonho profético. Eu não tenho esse sonho profético. Mas há uns 45, 50 dias atrás, eu sonhei que eu estava na igreja dos Estados Unidos. E acordei e lembrei bem desse sonho. Eu entendo que eu sonho todas as noites, mas nem sempre me lembro. Passa uma semana e eu venho e sonho novamente com a igreja dos Estados Unidos e vi a minha família lá. E eu disse, opa, compartilhei com a Areli. Sonhei pela segunda vez com a igreja dos Estados Unidos. E ela disse, olha, se tiver que ir para lá, eu vou. Eu disse, mas eu não quero. Mas eu não quero. Ela disse, vai orar. A mulher é muito delicada, querida. Ela disse, vai orar. E eu disse, tá. Nisso a minha filha escutou e disse, se tiver aqui eu vou. Meu filho disse, se tiver aqui eu vou. Está todo mundo louco. Pela terceira vez eu tenho esse sonho. A Bruna também tem esse sonho. Eu disse, olha, eu vou compartilhar isso com a pastora Ana. Então, fui compartilhar com a pastora Ana. E ela disse, olha, vamos estar orando, vamos orar por isso. Vocês já têm um passaporte, vocês já viajaram lá para a Zâmbia. Façam o visto de vocês. Se tu tem uma mulher louca, uma filha louca e um filho louco, tu também tem uma pastora louca. E quando eu for para lá, vocês dois vão comigo, vão olhar a igreja, conhecer a cidade. E nós somos, isso em questão de 5 dias eu consegui pagar as taxas. A Kátia conseguiu agendar lá no consulado e nós fomos. E muitos já sabem, mas eu vou aproveitar e vou alongar essa minha conversa. Tem tempo ainda. No meu passado, eu tinha uma empresa. E a minha empresa quebrou, eu fali a minha empresa. E não tem como acertar todo um passado da empresa, de impostos e tal, que eu não consegui liquidar isso. A empresa faturava lá um montante de dezenas de mil reais e de repente eu passo a ganhar R$1.000, R$1.000 e tantos reais, não tem como pagar tudo isso. Isso tem um passivo e que eu não consigo me livrar disso. Por enquanto. Mas Deus um dia vai dar a graça para isso, eu creio. Porque isso é algo que me incomoda muito. De lá para cá eu tive outros trabalhos, me converti mais tarde e hoje fazem 9 anos que eu estou convertido. E quando eu fui reunir os meus documentos, isso me incomodava muito, porque chegar no consulado, querer viajar e ter esse retrospecto na vida, né, eu fui com muito medo. Mas fomos lá, eu e a Lili,
E aí eu vou curtar um pouquinho mais a história de fila de dias, foram 2 dias, vai para cá, vai para lá, entra fila, passa para cá, passa para lá, guichê aqui, guichê ali. Nós chegamos na última fila então, a última fila que ia pegar outra fila. E aí a moça disse, olha, vocês esperem um pouquinho que já vai ser a vez de vocês. Nós começamos a olhar um senhor muito educado, conversando com as pessoas que estavam na fila dele e tratando dos assuntos. E nós, pá, tem que ser com aquele cara lá, bem educado, bem gentil. E quando a mulher chegou para nos chamar, ela disse, olha, vocês vão lá para a fila número 27, que era justamente desse senhor gentil. E aí nós entramos nessa fila e disse, glória a Deus, Deus é fiel, Ele cuida do justo. A gente se acha até justo nessa hora. E na fila do lado, um outro cidadão, mas pressionando uma médica. Como? Essa parte ali que faz bonita, o sotaque americano. E ela disse, como tu vai para lá? E tu é médica? Se tu é médica e eu tenho uma doença assim, como é que tu vai me tratar? Mas tu vai voltar? E ela assim, eu trabalho em 3 lugares, no SAMU, no hospital de não sei o que, na clínica de não sei o que, e apertando esse tremendo Deus, né? Já pensou? Se nos bota nesse cara do lado, a gente volta para casa no mesmo instante, né? E de repente, essa abençoada chega para nós e diz assim, olha, vocês passem dessa fila para a fila ao lado. E aí a casa caiu. A casa caiu. Ele ferrou. O coração disparou. Homem de pouca fé. Pequeníssima fé. Pequeníssima fé. Disse, não vai dar. Não vai dar. Se corria atrás de documento, de tudo. E chegou a nossa vez. E aquele senhor muito rude com as pessoas, assim, não sei se rude ou muito, talvez severo, talvez seja a palavra, não sei. Ele disse, o que o senhor faz? Eu sou pastor da Igreja Luterana Renovada. É a primeira vez nos Estados Unidos, sim, é a primeira vez. E a senhora disse, sou bancária, funcionária do Banco do Brasil, pastora da Igreja Luterana. Ele disse, interessante. Aí ele disse, meu avô era pastor na Igreja Luterana da Noruega. Meu pai veio da Noruega para os Estados Unidos. E eu também sou luterano. E aí eu disse, bom, da Noruega, a nossa igreja começou com uma missionária da Noruega. E aí nós começamos um papo de 5 minutos. Eu sei que vocês não fazem um papo de 5, porque eu sempre fico um tempão aqui para poder fechar a igreja. É 10, 15, 20, 30 minutos com o irmão. Mas sabe aquele papo de fim de culto? E tu começa a conversar, e ele veio conversar conosco. E falando, e Blumenau, e Pomerode, e Tuporanga. Assim, nossa pastora é de Tuporanga e tal, e foi. Eu sei que a conversa caminhou em 5, 6 minutos. Nós falando de luterana, de cidade, de igreja, e de repente ele pergunta de novo, é a primeira vez nos Estados Unidos? E nós assim, sim. Então, boa viagem. E eu fiquei atônito e saí. Quando ela olha para mim, ela já toda marejada, o olho engasgado aqui, e eu já engasgado, e eu assim, chora mulher, chora mulher. E o homem sempre tem que mostrar assim que é macho, né? Tem esse defeitinho de fabricação, né? Gente, eu corri 4 dias direto atrás dos documentos. Eu disse para ele assim, corri 4 dias atrás do documento e não tirei nenhum documento. Isso não está certo. Mas fomos aprovados. E passados 7 dias, o nosso passaporte chega com um visto para nós irmos para lá. A pastora Ana, então,
marca a viagem dela. Bom, não preciso dizer que a gente voltou glorificando a Deus e felizes da vida, porque Deus, Ele transforma situações conforme a vontade dEle. E nós só cremos naquilo que a gente vê. Só naquilo que a gente vê. Porque quando nós não vemos, nós temos dificuldade de crer que Deus é presente para transformar qualquer situação. Qualquer situação. E a pastora Iliana, então, foi para os Estados Unidos. Voltou na quinta-feira passada, na quinta-feira retrasada, e na sexta-feira, então, ela teve uma conversa conosco. Lembra o versículo 27? Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Eu comecei a orar. Peguei meu relógio para despertar às 3 horas da manhã. E de lá para cá, depois do segundo, terceiro sonho, eu tenho acordado todos os dias às 3 horas da manhã para estar orando. E no meio da semana que passou, eu disse para Lili, nós vamos. Já tinha outras irmãs que já tinham olhado para nós e sabiam disso, e já disse, olha, vocês vão. Uma irmã orou sem saber pelas nações e começou a orar pelos Estados Unidos, e dizendo que precisava ser pessoas sendo enviadas para lá. E nem sabia da história, veio nos contar depois. E quando a pastora, eu disse para Lili que, olha, nós vamos para lá, Deus já falou no meu coração. E se precisar, a gente nem olha a cidade, já vai direto. Cuida com o que tu pede. Cuida com o que tu pede. Porque às vezes a nossa fé, ela não entende que Deus olha, escuta, e se for a vontade dEle, Ele atende. E sabe o que aconteceu quando a pastora voltou? Ela disse, olha, vocês não vão acreditar, mas quando eu cheguei lá, o pastor veio conversar comigo, dizendo que ele já estava orando há algum tempo, porque ele precisa vir embora. A esposa dele está aqui, não consegue mais voltar. Ele já está orando há algum tempo, para que Deus mova de alguma forma, porque ele não quer fechar a igreja. E quando ela veio para cá, ela disse, olha, e não adianta vocês irem para lá, ficar 10 dias para olhar a cidade, porque vocês não vão resolver nada. E ele já disse para vocês pegarem mala e cuia. Preciso aprender a fazer chimarrão com pouco. Mala e cuia e vão para lá. Lembra que eu disse para ali no meio de semana, olha, se tiver aqui sem olhar a cidade, nós vamos. E aí nós alinhavamos então com a pastora a nossa ida para lá, para estar cuidando da igreja de lá. Ainda tem alguns trâmites ainda que precisam ser resolvidos e precisam ser trabalhados, mas eu queria aproveitar esse dia hoje para estar contando isso para vocês e comunicando isso para vocês, porque Deus, Ele nos surpreende de várias maneiras. Ele coloca sonhos que muitas vezes não são nossos. Lembra que eu disse que eu não queria? Ele foi trabalhando no meu coração com relação a isso. Não é uma decisão fácil, pois a gente vai simplesmente arrumar as trouxas e ir para lá. E a conversa, o desenlace, as coisas para se resolver, elas são difíceis. São difíceis, mas algo é importante. A palavra de Deus diz que a paz é o árbitro nos nossos corações. Sempre que nós tivermos alguma decisão a ser tomada, coloque diante de Deus. E se Ele não te der paz no teu coração, não dê nenhum